precisamos, na caminhada cristã, estar com os nossos olhos fixos no Senhor, olhando por fé, olhando para o alto. Esse é o estudo de número 1146 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus, Ele te abençoe abundantemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Quando estamos com a nossa atenção focada no Senhor, nós conseguimos vencer obstáculos, vencer barreiras, pois nós estaremos firmados na rocha, que é o nosso Cristo Jesus. Vamos ao nosso tema, vivendo pelos olhos da fé. Nosso texto base está em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18, que diz: sendo assim, fixamos nossos olhos, não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Olha a direção certa que nós devemos estar olhando. E a Bíblia, ela nos mostra a importância da nossa fé. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a Ele. É através da fé que podemos agradar ao nosso Deus, pois é necessário crermos naquele que não vemos fisicamente. A Bíblia nos ensina o que é fé. Está em Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e é a prova daquilo que não podemos ver. Essa é a versão da Bíblia King James. Fé é certeza que receberemos e prova do que não podemos ver pelos nossos olhos físicos. Paulo ensinou aos irmãos de Corinto que nós devemos viver pela fé. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7 diz: pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Viver por fé é viver crendo, confiando, é acreditar naquele que fez a promessa, é confiar nas promessas, porque quem fez a promessa, a Bíblia nos ensina que é digno de confiança. Hebreus capítulo 10, verso 23 nos ensina, sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. O nosso Deus é fiel, o nosso Deus é digno de toda a confiança. No Salmo 12, verso 6 diz assim: as promessas do Senhor são dignas de confiança, suas palavras são puras como a prata, refinada 7 vezes num forno. Essa é a versão da Bíblia Nova Viva. Então nós podemos dar credibilidade ao nosso Senhor, pois Ele é fiel, Ele é digno de toda a confiança. Nós podemos nos aproximar de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 22 diz assim: portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé. Não é de qualquer maneira que nós nos aproximamos de Deus. Nós não podemos ignorar as orientações do Senhor em nenhum momento das nossas vidas. A nossa salvação, ela se dá por meio da fé. Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9, Paulo diz assim: porquanto pela graça sois salvos
por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem por intermédio das obras, a fim que ninguém venha a se orgulhar. Por esse motivo, ninguém compra Deus com o que faz. Deus exige fé de seus filhos, pois ele entregou o único filho dele por amor a nós, para nos resgatar do pecado e nós podemos voltar a ter comunhão com ele. Existem vários exemplos na Bíblia Sagrada de servos de Deus que venceram e venceram olhando pela fé e obedecendo às orientações do nosso Deus. O primeiro exemplo que eu quero citar é o exemplo de Noé. Hebreus capítulo 11, verso 7 diz: pela fé Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família por intermédio da fé. Ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Deus, olhando para a geração de Noé, encontrou somente ele como uma pessoa justa e Deus andou com Noé e Noé andou com Deus. Noé foi abençoado pelo nosso Deus e olha a bondade do Senhor. O Senhor revelou o futuro da terra para Noé e ainda o Senhor o orientou para que a família fosse salva. Gênesis capítulo 6, verso 13 diz assim: então declarou Deus a Noé: eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Noé confiou nas palavras do Senhor, ele passou a viver por fé. Fé obediente, porque ele obedeceu ao Senhor nos detalhes, ele não descuidou das orientações do nosso Deus. Gênesis capítulo 7, verso 5 diz assim: Noé fez tudo o que o Senhor lhe ordenara. Noé reconhecia a bondade de Deus, Noé reconheceu a soberania, a justiça e o poder do nosso Deus, porque a geração de Noé era uma geração incrédula, corrupta, imoral e violenta, e a construção da arca não foi fácil. É interessante que alguns estudiosos da Bíblia dizem que demorou cerca de 100 a 120 anos para Noé construir e concluir a arca, mas Noé, ele perseverou na fé, ele continuou a construção, ele não se intimidou pelas circunstâncias e nem pelas pessoas, pois só foi chover 7 dias após que ele já estava dentro da arca com a família. Noé, ele não precisou ver para crer, ao contrário, ele creu na palavra dita pelo nosso Deus, ele obedeceu e ele viveu um grande livramento do nosso Deus. Outro exemplo interessante é o exemplo de Abraão, porque Abraão, ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu. Hebreus capítulo 11, verso 8 diz: pela fé Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Abraão, ele foi criado numa terra idólatra, com pessoas idólatras, e a Bíblia diz que ele tinha 75 anos quando ele saiu de Harã. Josué capítulo 24, verso 2, nos ensina assim: disse então Josué a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, filho de Abraão e de Naor, e serviram a outros deuses. Josué, ele tinha reunido todo o povo israelita para alertá-los sobre a idolatria. Ele ensinou ao povo que Abraão, mesmo tendo crescido no meio de um povo idólatra, largou
tudo quando ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Ele serviu fielmente ao Deus vivo e poderoso e ele desfrutou da bondade e da graça do nosso Deus. Abraão, ele olhou com os olhos da fé para a promessa, pois se ele olhasse para o corpo dele envelhecido, para o corpo de Sara, a esposa dele, que além de ser estéril já estava com idade avançada, ele não conseguiria crer, não conseguiria acreditar que a promessa se cumpriria, mas ele olhou pelos olhos da fé, ele continuou a crer na promessa de que seria pai e pai de muitas nações. Romanos capítulo 4, verso 17 diz, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou a sua fé, o Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes como se existissem. O nosso Deus é maravilhoso. Abraão, ele tinha os prognósticos todos desfavoráveis para que a promessa se cumprisse, porque ele já tinha cerca de 100 anos de idade. E Sara não tinha mais o vigor em seu ventre, mas Abraão, ele não desfaleceu na fé, ele não duvidou da promessa de Deus, ele estava convicto do poder de Deus. Romanos capítulo 4, verso 20 e verso 21 diz, mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus, estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido, e assim aconteceu. Sara engravidou, deu à luz a Isaque no tempo determinado pelo nosso Deus. Hebreus capítulo 11, verso 11 e verso 12 diz, por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu poder para gerar filhos, ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. Sendo assim, daquele homem, já sem virilidade, nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu, e incontável como os grãos de areia à beira do mar. Abraão creu na promessa pelos olhos da fé, e ele viveu o cumprimento da promessa, ele viveu grandes milagres na vida dele. Podemos nos lembrar do nosso pai da fé em diversas situações que ele demonstrou ter fé inabalável, como exemplo de quase sacrificar Isaque a pedido do nosso Deus, pois Abraão, ele confiava que Deus poderia ressuscitar Isaque dentre os mortos. Hebreus capítulo 11, verso 17 ao verso 19 diz, pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito, ainda que Deus lhe tivesse prometido, olha a promessa, por intermédio de Isaque, sua descendência será estabelecida, porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, e simbolicamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Abraão creu, ele obedeceu, ele demonstrou uma fé inabalável, pois ele viveu pela fé, olhando para o invisível, olhando para o Deus do impossível. Podemos nos lembrar da mulher do fluxo de sangue. Ela ficou 12 anos com hemorragia, mas quando ela ouviu falar do
do Senhor Jesus, ela creu que poderia ser curada. Mateus capítulo 9, verso 21, pois dizia essa mulher consigo mesma: se eu conseguir apenas lhe tocar as vestes, serei curada. Ela agiu pelos olhos da fé, pois ela foi até onde Jesus estava, e na lei era proibida ela chegar perto das pessoas, ela era tida por impura, ela já tinha gasto tudo que ela possuía, mas quando ouviu de Jesus, ela foi até onde ele estava, ela rompeu com medo, ela rompeu com preconceito, ela foi pela fé até Jesus. Mateus capítulo 9, verso 20 diz assim: de repente, uma mulher que há 12 anos vinha sofrendo de hemorragia alcançou-o por trás e tocou na borda do seu manto. Ela enfrentou a multidão, ela conseguiu tocar nas vestes de Jesus e no mesmo momento ela foi curada. Mateus capítulo 9, verso 22. Então Jesus voltou-se e assim que viu a mulher lhe disse: anime-se grandemente, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou sã. Aquela mulher, ela recebeu a cura física e a cura espiritual, porque ela creu, ela teve fé e ela recebeu a bênção do Senhor. E no nosso texto base, Paulo ensinou aos irmãos de Corinto e a nós onde deve estar a atenção nossa, onde devemos estar focados, onde os nossos olhos devem estar direcionados. Vamos ver na versão NVI, 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, assim: fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Onde está o teu foco? Onde você tem colocado a tua esperança? Nas coisas terrenas? Paulo ensinou aos irmãos de Corinto que se a nossa esperança for somente para essa vida, olha o que Paulo fala, somos miseráveis. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Existe vida eterna e nós que estamos em Cristo, nós esperamos, nós focamos no que é eterno e não no que é passageiro. E a Bíblia nos ensina que os nossos olhos devem estar fixados no nosso Mestre. Hebreus capítulo 12, verso 1 e verso 2 diz: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Com os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, nós seremos fortalecidos, sustentados e não nos embaraçaremos com as coisas deste mundo, porque são todas passageiras. Nós devemos ser perseverantes, prosseguirmos para o alvo, prosseguirmos para a glória eterna. A Bíblia nos ensina que o que Deus tem preparado para os que o amam não é comparado a nada terreno. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 e verso 10, no entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente alguma imaginou que Deus
predispôs para aqueles que o amam. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Glória ao nosso Deus, porque nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis e nos revelando as bênçãos de Deus prometidas a nós, aos seus servos, aqueles que servem verdadeiramente ao Senhor. Era para onde Paulo fixava seus olhos, era para o Senhor, para as promessas, e tudo o que acontecia com ele de triste, de sofrimento, não abalava a fé dele, pois ele sabia em quem ele cria, ele sabia onde estava a esperança dele, e era no autor e consumador da nossa fé. Eu vou concluir. Eu vou citar 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 ao verso 18, mas na versão da Bíblia a mensagem que diz: portanto, não estamos desistindo, como poderíamos, ainda que por fora pareça que tudo está se acabando por dentro, onde Deus está criando uma nova vida, não há um só dia em que a sua graça reveladora não se manifeste. Os tempos difíceis nada são comparados com os bons tempos que estão por vir. A celebração sem fim preparada para nós. Há muito mais do que podemos ver. As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Mas as coisas que não vemos agora irão durar para sempre. Que você possa fortalecer sua fé no Senhor, se mantendo focado no eterno, pois quem fez a promessa é fiel e não tardará a voltar. Se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. E caso ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso autor e consumador da nossa fé, que o nosso Senhor Jesus, ele continue te abençoando. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.